Fala, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM com muito prazer e com muita alegria, depois de 2 domingos. Não é verdade, queridos? 2 domingos que nós tivemos alguns problemas aí, não tivemos como enviar o nosso resumo, mas hoje, graças a Deus, estamos de volta nesse domingo, dia 25 de maio do ano de 2025. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, queridos e queridas? Então vamos lá, queridos, vamos relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos nessa semana que passou aí, dos dias 19 a 23 de maio, conforme está aparecendo aí na sua tela. Amém, queridos e queridas? Mas antes, dá uma seguradinha aí, porque a nossa produção vai liberar a nossa vinheta. Vai, produção! Graças a Deus, amém, queridos? Então vamos lá, começando segunda-feira, dia 19 de maio, na meditação que recebeu o seguinte título: Quer seguir a Jesus? Tem que abandonar. Vamos ver, queridos, vamos ver o que Deus nos ensinou aí nesta primeira meditação da semana. Vem com a gente. Queridos, ainda falando sobre aquele jovem, que se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus então respondeu para aquele jovem que ele cumprisse os mandamentos, e aquele jovem respondeu para Jesus que ele já fazia aquilo há muito tempo, ele já cumpriu os mandamentos há muito tempo, e ainda perguntou a Jesus o que lhe faltava. Queridos, o mestre então lhe orientou que ele vendesse tudo que ele possuía e distribuísse o que ele arrecadasse aos pobres, pois fazendo assim ele teria um tesouro no céu. Queridos, muitos até querem seguir a Jesus, alcançar a vida eterna, mas não querem se desfazer de nada, não querem abrir mão de nada, não querem retirar nada, queridos. Não querem nem abandonar aquilo que certamente o atrapalhará na sua comunhão com Deus. Consegue entender? Amados, não existe evangelho sem se retirar nada, sem abdicar de nada, sem abrirmos mão de determinadas coisas. Amém, queridos e queridas? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 19 de maio. Vamos então, queridos, para a nossa meditação de terça-feira, dia 20 de maio, na meditação que recebeu o seguinte título: A lei ajuda, mas só Jesus salva. Como nós já falamos, queridos, Jesus disse àquele jovem que cumprisse os mandamentos, ao que ele respondeu que já o fazia há muito tempo, e ainda perguntou a Jesus o que lhe faltava. É que aquele jovem, amados, ele no fundo, ele sentia no coração dele que o simples cumprimento dos mandamentos não seria o suficiente para lhe assegurar a vida eterna, como de fato não era e não é. Amém? Amados, muitos entendem que com a vinda de Jesus, os mandamentos, eles perderam o seu valor, a sua importância. Nada disso, queridos, nada disso. Até porque o próprio Jesus afirma que não veio revogar, tornar sem valor a lei nem os mandamentos. Pelo contrário, ele disse que ele veio para cumpri-la. Na verdade, queridos, nós entendemos que Jesus ele veio trazer um novo olhar sobre a lei e deixar claro que ela não deveria ser cumprida de forma maquinal, fria. Consegue entender? E afirmar também que ninguém seria salvo apenas cumprindo a lei. Amém, meus amados? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 20 de maio. E na quarta-feira, queridos, dia 21 de maio do ano de 2025, na meditação que recebeu o seguinte título: Quer alcançar a vida eterna? Siga a Jesus. Nessa meditação nós vimos que, em resposta ao jovem que lhe perguntou o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna, Jesus ele deu ali àquele jovem algumas determinações.
E o mestre disse ainda ao jovem que depois que ele tivesse feito tudo o que ele o havia determinado, que aí ele então, só depois ele o seguisse. E essa, amados, essa é a parte mais importante. Sabe por quê? Espera aí. Porque, queridos, ainda que aquele jovem cumprisse os mandamentos e se desfizesse de todos os seus bens materiais, se ele não seguisse a Jesus, de nada adiantaria. Amém, queridos? Porque só Jesus pode de fato nos conduzir à vida eterna. Quer alcançar a vida eterna? Tem que seguir a Jesus. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 21 de maio. Queridos, passemos então para quinta-feira, dia 22 de maio, na meditação que recebeu o seguinte título: Entre o material e o espiritual, o que temos priorizado? Amados, como falamos, o mestre disse àquele jovem que vendesse tudo o que ele possuía e distribuísse o que ele arrecadasse aos pobres, porque fazendo assim, ele teria um tesouro no céu. E que depois que ele fizesse isso, ele o seguisse. Amados, só que ao ouvir estas palavras de Jesus, o jovem, ele retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades, ou seja, o coração daquele jovem estava nos seus bens materiais. E isso, amados, isso nos mostra, o quanto é difícil nós desapegarmos do material, do físico, do palpável. Consegue entender? Queridos, nós condenamos esse jovem, por não abrir mão de toda a sua fortuna, quando na verdade muitos de nós temos imensa dificuldade em sermos dizimistas e ofertantes no reino de Deus. Na verdade, amados, e aquele jovem fez a escolha dele. Entre o material e o espiritual, ele optou pelo material. E nós, entre o material e o espiritual, o que nós temos priorizado, queridos? Essa foi a nossa meditação de quinta-feira, dia 22 de maio. E na sexta-feira, meus queridos, dia 23 de maio, na meditação que recebeu o seguinte título: Entre as riquezas e Jesus, que escolhamos as riquezas, ou melhor dizendo, que escolhemos a Jesus. Amém, queridos? Nessa meditação nós vimos que depois que Jesus falou ali com aquele jovem, que ele vendesse tudo o que ele possuía, distribuísse o que ele arrecadasse aos pobres, ele foi embora triste porque ele tinha muitas propriedades, Então, depois desse ocorrido, Jesus reuniu ali os seus discípulos e Jesus disse o seguinte, ele declarou o seguinte para os seus discípulos: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. O mestre sabia e sabe o quanto estamos apegados às coisas materiais, principalmente ao dinheiro, queridos. Que nunca coloquemos os bens materiais acima dos bens espirituais, das coisas que só Jesus pode nos proporcionar. Amém, queridos e queridas? Se tivermos que optar entre as riquezas e Jesus, que escolhamos a Jesus. Amém, amados? Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, 23 de maio, fechando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal. E no resumo de hoje nós relembramos um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou dos dias 19 a 23 de maio, conforme está aparecendo aí no rodapé da sua tela. Amém, queridos e queridas? E o nosso desejo, queridos, é que Deus tenha falado grandemente ao seu coração através de cada uma dessas meditações e principalmente despertado no seu coração um desejo de ler mais, de mergulhar mais, de meditar mais na palavra do nosso papai. Amém, queridos e queridas? Estamos terminando, mas antes quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha aí e vem com a gente e vamos orar bem rapidinho. Amém? Nossa produção já liberou o nosso fundo musical. Vem com a gente. Senhor, muito obrigado por mais uma semana abençoada, mais uma semana de bênçãos, de vitórias, de meditações, de ensinamentos na Tua Palavra. Obrigado, Paizinho. Eu quero te pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um desses amados irmãos que meditaram conosco durante toda essa semana, aqueles que participam agora desse resumo, aqueles que meditarão na semana que vem conosco também. Meu Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa alcançá-los, lhes concedendo a Tua bênção e a Tua vitória diante de cada luta, de cada batalha, de cada desafio. Abre portas de emprego, vem curando enfermidades, enfim, Paizinho, mudando circunstâncias, revertendo situações
e transformando, Paizinho, a alegria em tristeza, a noite em dia, a derrota em vitória, a maldição em bênção. Muito obrigado, Paizinho. Fica conosco ainda na semana que se inicia, que seja mais uma semana de bênçãos, de grandes lições e de preciosos ensinamentos da parte do Senhor. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Permitindo nosso Deus, queridos e queridas, na semana que vem nós teremos aí mais uma semana de meditações abençoadas na palavra do nosso Deus. E se o nosso papai nos permitir, no domingo que vem, nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, queridos? Aliás, domingo que vem tem algo especial aí para você, um convitezinho especial que eu te faço já já. Amém? E, queridos, não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM, amém? E não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de acessar lá, de ativar o sininho, essa é a palavra, tá? Se você ativar o sininho, você vai ser avisado logo assim que a gente divulgar qualquer material no nosso canal. Então não deixa de se inscrever, deixa seu like, sua curtida, seu comentário, que como eu já disse inúmeras vezes, nos ajuda muito e o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e indica para mais pessoas, tá bom, queridos e queridas? E aquele convite que eu falei que eu ia fazer para você, nossa produção vai botar aí na sua tela. Isso aí, eu quero convidar você para estar conosco no próximo domingo, dia 1º de junho, na Rua Catumbi 89, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, em comemoração pelos 10 anos do Ministério PSM. É isso aí, queridos. Estamos há 10 anos compartilhando, meditando na palavra do papai com vocês. Isso é uma honra, é um prazer, um privilégio, é motivo de alegria, né? Você manter um projeto desse por 10 anos só se Deus estiver no negócio. Tá bom, queridos? Eu quero convidar você para festejar conosco. Rua Catumbi 89, Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, no centro do Rio, no bairro do Catumbi, próximo ali à Praça da Apoteose, cemitério do Catumbi. É bem fácil chegar, tá bom? É muito conhecida. Então esteja conosco próximo domingo às 10h30 da manhã, tá bom? Com certeza absoluta, gostaria muito de conhecer você, te dar um abraço, apertar sua mão, vai ser uma bênção, tá bom? Próximo domingo às 10h30 da manhã, 10 anos do Ministério PSM, e eu aguardo você. Amém, queridos e queridas? Ó, beijo carinhoso no seu coração, uma semana abençoada, amém? Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando a sua vida. Amém, queridos?